Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Hélio e eu estou gravando esse vídeo para responder a esta questão. Eu entrei na Amway e agora? O que eu devo fazer? Essa é uma pergunta que quase todos os empresários que entram, eles acabam fazendo. Por quê? Porque quando eles assistem um plano, quando é mostrado uma infinidade de possibilidades, é mostrado muita coisa dentro do negócio. E a primeira vez que se assiste esse plano, ou a segunda, a gente acaba não absorvendo tudo que o negócio realmente é, ou seja, tudo que a gente precisa aprender dentro do negócio. E aí a gente vai para casa e o que acontece? A gente não sabe nem por onde começar. E muitas vezes, se o nosso patrocinador, a pessoa que convidou a gente, não está próxima, a gente acaba realmente ficando perdido e a gente vê uma alta taxa de pessoas que entram no negócio e acabam não desenvolvendo nada, não fazendo nada. Então a ideia desse vídeo é justamente responder essa pergunta, é dar alguns direcionamentos para as primeiras ações dos empresários, tá ok? Então se você está entrando hoje no negócio ou se você já está há algum tempo no negócio, porém ainda não começou a desenvolver, talvez esse vídeo possa ajudar você nesse início, tudo bem? Bom, antes da gente começar, é importante fazer 4 considerações, tá? Primeira delas é o seguinte, esse é o tipo de orientação que eu passo para a minha equipe de trabalho. Eu já estou desenvolvendo um negócio Amway há algum tempo, eu já tenho uma equipe, então nós já desenvolvemos um trabalho juntos e dentro da minha história, dentro do meu crescimento do negócio, o que eu vou apresentar aqui é o que fez sentido para a minha forma de trabalho. Portanto, se hoje você tem um patrocinador, você tem uma pessoa que te orienta no desenvolvimento do seu negócio, é muito importante que primeiro você converse com ele para que depois você possa pensar em aplicar alguma coisa que você viu nesse vídeo. Tudo bem? Outro ponto muito importante para a gente comentar é que isso daqui é o aprendizado inicial dentro do seu negócio Amway, tá? Isso aqui vai auxiliar que você comece o seu negócio, que você saia do momento zero e que você consiga atingir os primeiros níveis, mas não necessariamente que você vai ganhar dinheiro só com essas atividades. A ideia não é essa, a ideia é que você comece a se movimentar. Depois que você aprender os básicos, aí sim você vai ter a capacidade para analisar e decidir se você vai construir um negócio e como você vai construir esse negócio com a finalidade de ganhar dinheiro. Terceiro ponto, o que nós vamos mostrar aqui são as atividades básicas dentro do negócio, ou seja, são as atividades que você sempre vai precisar desenvolver. Se você hoje quer ter uma renda extra com a Amway ou se você quer construir um grande patrimônio que te dê liberdade, que dê liberdade para a sua família, você sempre vai precisar desenvolver essas atividades, tá ok? Mas não é aqui que a gente vai ensinar como elas são feitas em sua totalidade, sim o início dessas atividades, ou seja, você vai precisar se aprimorar depois que você aprender a fazer isso daqui. E como que a gente se aprimora? A gente se aprimora através de um sistema de capacitação bem completo que é oferecido pela Amway e pelos empresários líderes em nível mundial. Então você vai ter uma série de áudios, você vai ter muitos vídeos, você vai ter muita indicação de livros para que você possa ler e você também vai ter eventos regionais próximos a você que você vai poder participar para que você consiga se capacitar cada vez mais. E aí sim você vai construir uma grande organização, caso essa seja a sua vontade. Quarta consideração e talvez a mais importante de todas elas. É muito importante que você entenda que esse é o seu negócio Amway. Você não trabalha para mim, você não trabalha para o seu patrocinador e você não trabalha nem para a Amway. Você trabalha para você trabalha para construir um negócio do jeito que você deseja. Aqui você não vai ter chefe, aqui você não vai ter nenhum tipo de cobrança, ou pelo menos não deve ter nenhum tipo de cobrança e com certeza você não vai ter nenhum tipo de obrigação. Você consegue construir o seu negócio baseado nas orientações que você quiser aceitar. Obviamente que a gente sugere que seja da sua linha de patrocínio, que seja da tua linha ascendente, as pessoas que estão diretamente envolvidas com o seu resultado, mas o fato é que você não vai ter obrigação de realizar nenhuma atividade aqui que você queira, muito menos essas daqui. Aqui existe uma regra que é bem importante a gente aprender logo cedo. A regra é, faz quem quer e ganha quem faz. Então, é muito importante que você saiba que você não vai ser obrigado a fazer, mas você também não vai ter direito a ganhar caso não faça. Aqui nós colhemos aquilo que a gente planta. Então, desde cedo, desde que você começa o teu negócio Amway, é importante você saber que ele é seu e que o seu sucesso ou a sua desistência
ela não vai depender de ninguém mais. Ela vai depender única e exclusivamente de você. Não adianta todas as orientações, não adianta a tua linha ascendente adorar você, porque eles não vão fazer por você. É igual, por exemplo, quando você vai numa academia. Você chega numa academia e fala, não, eu quero fazer malhação para eu ficar forte. Então você vai ter lá os seus instrutores, você vai ter, de repente, um personal trainer, que ele vai falar exatamente quais exercícios você deve fazer, quantas séries você deve fazer para que você ganhe a massa muscular que você quer. Ele vai te indicar tudo, mas quem tem que sentar na máquina e puxar o peso é você. Ele não pode fazer isso por você, porque se ele fizer, quem vai ficar musculoso é ele, coisa que provavelmente ele já é. Então, se a sua linha ascendente passou uma orientação para você, é você que tem que fazer. Não é ela, porque provavelmente ela já fez, ela já seguiu alguma orientação, ela já seguiu algum passo a passo, ela obteve sucesso e por isso que ela está passando essas orientações para você. E isso se encaixa mais ou menos com esse vídeo, ou seja, o que eu vou apresentar aqui é o que eu já passei, o que para mim serviu, foi eficiente e por isso que eu estou passando isso daqui para a minha rede, perfeito? Bom, depois dessas considerações, vamos começar efetivamente a responder essa pergunta. Entrei na Amway, e agora? Isso é algo que muita gente pensa, principalmente aquelas pessoas que não estão vindo de outra empresa de marketing multinível. Então tem muita gente que é o meu exemplo no caso, né? A primeira vez que ouviu falar dessa indústria do marketing de rede foi com a Amway e foi a única empresa que eu participei desde o momento em que eu entrei. Então, o que eu vou passar aqui é realmente o que é básico, o que eu acredito que as pessoas devam aprender quando elas iniciam no negócio, perfeito? Quando você esteve junto com o teu patrocinador, ou se de repente você assistiu algum vídeo na internet, ou seja, da forma que você ficou sabendo sobre o negócio, provavelmente você viu algo assim. Você viu essa bolinha aqui que estava dizendo que esse daqui é você, tá? E você se associa à Amway, que é a sua oportunidade hoje de desenvolver esse trabalho. Após se associar à Amway, você convida pessoas para a sua organização e essas pessoas convidam outras pessoas. Quando eu passo isso daqui, significa que não são só 3, podem convidar quantas pessoas você quiser e as pessoas, todas elas, podem também convidar quantas elas quiserem, tá? Mas eu vou usar esse exemplo aqui só para que a gente possa entender como o negócio funciona, tá? Agora, quais são os grandes pontos positivos de desenvolver uma atividade como é a Amway? O primeiro é o seguinte, se você desenvolve esse trabalho de forma bem feita, isso daqui te garante que você vai ter uma renda residual, que você vai ter uma renda que ela vai continuar crescendo, mesmo que não dependa de você. Portanto, um desenvolvimento bem feito de uma atividade dessa pode te garantir sim um ganho pelo resto da vida, tá? Segundo ponto importante é trabalhar com alavancagem. Muitas pessoas que entram nessa atividade, elas possuem um trabalho tradicional, elas possuem um emprego, ou elas são donas de algum negócio, são profissionais liberais, quer dizer, elas já têm alguma ocupação, então elas têm pouco tempo. Desenvolver uma atividade dessa, ela causa alavancagem no seu tempo. O que isso significa? Você, com o mesmo volume de trabalho, se você for constante, você vai ter cada vez mais ganhos. Vamos usar um exemplo. Se você está aqui e você consegue trabalhar 2 horas por dia e você convida algumas pessoas e essas também conseguem trabalhar 2 horas por dia, nesse exemplo aqui já são 8 horas sendo trabalhadas. E aqui nesse exemplo, com mais essas pessoas aqui, já são 14 horas sendo trabalhadas por dia. Ou seja, você continua produzindo as suas 2 horas por dia, mas você vai ganhar o referente a um montante de trabalho de, nesse caso aqui, cerca de 70 horas por semana. Vamos considerar aí que você trabalhe 2 horas por dia, 5 dias por semana. Se cada um fizer isso aqui, você continua trabalhando 10 horas, mas você tem um rendimento que é baseado em 70 horas de trabalho, tá? Outro ponto importante é a expansão ilimitada que esse tipo de projeto ele traz para você. Você pode convidar pessoas que estão próximas a você, seus familiares, seus amigos, mas você também pode convidar pessoas de cidades diferentes, de estados diferentes e até de países diferentes.
Hoje a Amway ela está presente em mais de 110 países e você pode ter essa rede sendo expandida para outros países, onde lá eles vão desenvolver o negócio deles, mas você sempre vai ter um rendimento sobre esse desenvolvimento que eles têm nos outros países, tá? Então você pode ter pessoas ilimitadas, você pode convidar quantas você quiser, você pode ter pessoas sendo convidadas por outras pessoas também de forma ilimitada, então você tem quantas pessoas na sua lateralidade você conseguir, você tem quantas pessoas na sua profundidade você conseguir e o tempo que você quiser desenvolver isso daqui. Se você quiser desenvolver esse projeto por 1 ano, perfeito. Se você quiser desenvolver por 10 anos, perfeito. E hoje em dia existem pessoas ativas que desenvolvem esse projeto há mais de 50 anos. Então, não é um projeto que tem um prazo limitado. Aqui a gente vai desenvolvendo até quando a gente efetivamente quiser ou que a gente achar que já está bom para a gente. Agora, os ganhos também são ilimitados. A partir do momento em que sua rede começa a crescer, você pode ter ganhos que vão sendo crescentes também. Porque mesmo que você pare de trabalhar, se a sua rede continuar expandindo a sua profundidade, é capaz que você tenha um rendimento cada vez maior com o passar dos anos. E o que é o principal ponto positivo desse tipo de trabalho? Que você inicia o seu projeto, você constrói uma organização bem feita e isso daqui vai te gerando rendimentos o resto da vida. Ou seja, mesmo que algum dia você diminua a tua carga de trabalho ou efetivamente nem trabalhe mais tanto assim, você continua tendo esses ganhos. E se esse rendimento for mais do que você espera ganhar, mais do que você consegue gastar, você pode ser considerado uma pessoa livre e esse é todo o intuito do nosso trabalho. Nós desenvolvemos isso daqui para a gente atingir a liberdade, ou seja, o que significa a liberdade? Eu posso até continuar trabalhando, mas eu não tenho a obrigação de continuar trabalhando. Trabalhando ou não trabalhando, o dinheiro continua vindo da mesma forma. Isso que é a liberdade que a gente tanto almeja dentro desse negócio. Então vamos lá, efetivamente, o que a gente precisa aprender para que a gente consiga construir uma estrutura dessa e que o nosso negócio ele comece a se desenvolver sozinho? Nós precisamos conhecer os básicos do negócio. Como eu comentei, são as atividades que nós vamos utilizar o resto da vida no desenvolvimento desse negócio. Se você vai ter um negócio pequenininho ou grande, você vai precisar continuar fazendo esses básicos para sempre. Então, o intuito aqui é entender esse processo dos básicos e aprender a fazer o processo dos básicos, para que a gente possa efetivamente crescer o nosso negócio e continuar ganhando a longo prazo com isso. Perfeito? Bom, então vamos lá. Aqui nesse desenho, nós temos 3 grandes momentos, que são os 3 básicos do negócio. Então, o que a gente vai definir? Esse aqui é o primeiro básico, que é o que a gente vai chamar de básico 1. O que é o básico 1? É o teu relacionamento com a Amway. Significa comprar produto. A recomendação inicial que nós damos para todo mundo. Assim que você se associa à Amway, você faça seu primeiro pedido. Você pode fazer esse pedido pelo 0800, você pode fazer esse pedido pelo site, mas é muito importante que você aprenda a fazer esse pedido sozinho, tá ok? O que eu preciso aprender para o meu básico 1 estar perfeito?
inicialmente a compra, tá? Mas se você quiser se aprimorar, você precisa aprender a usar adequadamente os produtos, você precisa aprender a demonstrar esses produtos, e aí você pode se conectar ao YouTube, que lá tem demonstração de todos os produtos que você pode imaginar, ensinam passo a passo como você vai fazer cada demonstração, tá? E você também precisa aprender a vender esses produtos, principalmente para aquelas pessoas que não têm interesse em trabalhar com você. Tá ok? Então, se você aprender esse pacote completo, você vai ser um básico 1 formado perfeitamente. Mas, principalmente, comprar os produtos sozinho da Amway é o que você precisa aprender. Tá ok? E o segundo básico, o que que é? Aí nós vamos descer aqui um nível. Esse aqui, então, ele será o seu segundo básico que você precisa aprender, que é patrocinar pessoas, que é criar a sua estrutura de rede dentro do negócio Amway, ou seja, você colocar essas pessoas aqui, tá? Isso aqui é o segundo básico. Por que que você precisa aprender a convidar pessoas? Se você quiser ser um empresário de sucesso, você vai ganhar baseado no teu faturamento, e quanto mais pessoas você convida, maior é o faturamento que é atribuído a você, a elas e a você também, tá? Então, quanto mais gente nós temos, maior é a probabilidade do nosso faturamento aumentar e, consequentemente, maior é o nosso ganho também, tá? Como que eu vou convidar essas pessoas? É simples. Você conhece alguém que hoje gostaria de ter alguma mudança na vida, gostaria de ter uma vida melhor? Em qual aspecto essa pessoa gostaria? Provavelmente você conhece de tudo, mas algumas delas gostariam de ter melhores finanças, gostariam de ter uma estabilidade financeira, gostariam de ter mais saúde, gostariam de ter mais tempo livre, gostaria de fazer alguma coisa que gosta, porque muita gente hoje tem um emprego ou tem uma atividade que não gosta, passa a maior parte do dia desenvolvendo uma atividade que não gosta e a outra parte do dia passa descansando para ficar bem, para poder no outro dia desenvolver novamente a atividade que não gosta. E a Amway, ela serve também para algumas pessoas como uma atividade muito prazerosa, que a pessoa, além de se divertir e além de ela crescer como profissional, além de ela se desenvolver, ela também pode ganhar dinheiro com isso. Então, é por isso que nós temos a oportunidade de convidar pessoas. Como que a gente vai fazer isso? Vá até a casa dos seus amigos, chame essas pessoas pelo Facebook, chame essas pessoas pelo WhatsApp, ou seja, da forma com que você quiser. O importante é que você aprenda a patrocinar pessoas. E aí sim, quando você aprender a patrocinar, você vai ser um básico 2, está iniciando já nessa fase. Para que você seja um pouco mais consciente do que é um básico 2, seria legal também você aprender a convidar adequadamente essas pessoas, a mostrar o plano, a explicar a oportunidade de uma forma boa para essa pessoa também. E você tem que aprender, com certeza, a cadastrar essa pessoa no site ou através da loja, dependendo do local que você esteja. E o terceiro básico que nós temos que aprender, ele é o mais simples de explicar, porém ele é o mais complexo da gente fazer. O que significa o terceiro básico? O terceiro básico é este aqui. O terceiro básico significa ensinar as pessoas, significa treinar os básicos, significa você ensinar cada um que você convida, no caso esse aqui, a fazer o mesmo que você fez. E por que você tem que ensinar essas pessoas a fazerem um trabalho? Por uma série de motivos. O primeiro motivo, que eu acho que é o principal, é para que você dê autonomia para essas pessoas. Autonomia para que elas possam trabalhar, mesmo que você não esteja presente. E autonomia para que elas possam desenvolver o negócio Amway, para que elas possam crescer a rede delas do tamanho que elas queiram e não do tamanho que você consegue ajudá-las. Se você não ensina essa pessoa aqui, toda vez que ela tiver alguém para convidar, você tem que ir junto com ela e você vai ter que dar todo o acompanhamento, você tem que dar todo o treinamento. E isso não é ruim que aconteça no começo, mas se isso passa a acontecer rotineiramente, cada pessoa que entra na nossa rede acaba sendo um pesadelo, porque vai aumentar a sua carga de trabalho. Então, a melhor forma de você crescer o seu negócio Amway sem que você aumente a sua carga de trabalho ou, pelo contrário, para que proporcionalmente você trabalhe menos
do que o crescimento que acontece é justamente você ensinando e treinando os básicos para essas pessoas, tá ok? Como que você vai fazer para chegar nesse nível de B3, ou seja, para que essas pessoas aqui entrem convidadas por essa? Você vai chamar essa pessoa, é claro que nem todas vão querer, muitas pessoas se associam à Amway e não querem desenvolver o negócio, querem ou apenas comprar produtos ou apenas vender produtos, cada um faz o que quer, mas aquelas que falam para você que querem desenvolver o negócio, então é importante que você as chame, que você esteja junto com elas e que você mostre para elas exatamente o que você fez. Você importantes também para a gente fazer nesse processo, tá? Primeiro, isso daqui não é uma ferramenta, não é nenhuma sugestão da própria Amway, como eu comentei lá no começo do vídeo. Isso daqui é algo que eu utilizei para o meu crescimento, que eu utilizo para o crescimento da minha equipe, para que a gente cresça de maneira sustentável, perfeito? Mas isso daqui não é uma obrigação de ninguém fazer, tá? Isso daqui, na verdade, é mais uma ferramenta de autogestão, ou seja, de autodesenvolvimento, autocontrole, de autoavaliação. Ninguém vai te avaliar o nível que você é, mas é importante que você esteja sempre avaliando se você sabe fazer esses básicos e ensinando isso para as pessoas para que elas possam também se autoavaliar e entender, ver em que momento elas estão e qual é o próximo passo que elas devem aprender, perfeito? Existe uma ferramenta no nosso negócio, essa sim é uma ferramenta, chamado Passo 7. O que é o Passo 7? O Passo 7 é quando você chama alguém da tua linha ascendente, alguém que está comprometido com o negócio, não necessariamente a pessoa que convidou você, alguém que você tenha afinidade na linha ascendente, que possa fazer uma avaliação do teu negócio junto com você. E se ela também utiliza essa ferramenta, você pode chegar e falar para ela em que nível que você está e em que nível cada pessoa da sua equipe está. Isso é bem interessante, tá ok? Agora, outro ponto extremamente importante, se você optar por usar essa ferramenta, é muito importante que você seja extremamente rigoroso com a sua autoavaliação. É só assim que você vai crescer cada vez mais. O que significa isso, tá? Significa que para você, o básico 1, básico 2, básico 3, são atividades que você precisa desenvolver, você precisa aprender a desenvolver sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então vamos lá, como que eu transfiro isso daqui para uma pessoa? Eu estou conversando com você agora, você está iniciando o seu negócio, então o que você precisa fazer? Você precisa ser um básico 1. Então você precisa aprender a comprar os produtos sozinho. Sozinho mesmo. Sozinho significa que ou você entra no site, escolhe os produtos e faz o pedido, ou você liga no 0800, escolhe os produtos e faz o pedido. E você vai pagar com o seu cartão de crédito ou com o seu boleto bancário. Então, quando você vai ser um básico 1, quando você fizer todo esse procedimento sem nenhum tipo de ajuda do seu patrocinador, tá? Quando que você vai ser um básico 2? Quando você efetivamente patrocinar pessoas sem a participação de ninguém. Se você convida uma pessoa e o teu patrocinador mostra o plano para você, você não é um básico 2. Se você convida uma pessoa e ela vai numa reunião aberta, numa orientação empresarial, e ela assiste o plano de alguém e decide entrar, perfeito, isso é muito bom, mas você não é um básico 2. O básico 2 é aquela pessoa que aprende a fazer esse procedimento sozinha. Então é isso que você precisa, aprender a mostrar o plano e aprender a cadastrar uma pessoa sozinha, que não dependa de nada nem de ninguém. Porque a pessoa ideal, aquela pessoa que vai crescer, que vai desenvolver o negócio, ela pode aparecer em qualquer momento. Não necessariamente do lado da sua casa, não necessariamente no tempo que o seu patrocinador ou que a sua linha ascendente pode te ajudar. Por isso que é importante que você aprenda a fazer isso sozinho. Sugestão que você tenha um kit de negócios próprio para que você possa patrocinar essa pessoa tão logo você a encontre. E carregue, claro, esse kit de negócios com você também. Tá?
tá ok? E, por fim, como que eu sei que eu sou um básico 3? Como que eu posso me considerar, ou como que eu posso considerar alguém da minha rede, como é que eu posso considerar você um básico 3? A partir do momento que você tem algum downline seu, que você convidou essa pessoa e que ele se transformou no B2. Para ele ser B2, o que ele precisa fazer? Ele precisa aprender a patrocinar alguém sozinho, sem a tua participação. Portanto, se você convidou alguém e ajudou ele a convidar uma pessoa, isso é ótimo, ajuda a crescer o seu negócio, sua rede está se expandindo, mas você não é um básico 3. Quando que você vai ser um básico 3? Quando você convidar essa pessoa e ele for um básico 2, ou seja, ele convidar essa pessoa sozinho. Quando você convidou essa pessoa aqui e ele é um básico 2, por que ele é um básico 2? Porque ele aprendeu a patrocinar sozinho, então ele está expandindo a rede dele sozinho. Isso é muito importante, tá? Então considere-se você um básico 3 a partir do momento que na sua rede você trouxe e você treinou pessoas que se tornaram básico 2. Agora, o melhor dos mundos mesmo, dos mundos é exagero, mas dentro do negócio Amway o melhor que pode acontecer é quando essa pessoa aqui que você ensinou a ser básico 2, ele ensina esse aqui também a ser um básico 2. Ou seja, que aparece aqui na sua rede já um quarto nível, onde essas pessoas começam a patrocinar outras pessoas. Ou seja, se esse aqui é um básico 2 e esse é um básico 2, significa que esse aqui é um básico 3 e esse aqui também é um básico 3. E por que isso é tão bom? Porque significa que você começou com uma ideia, você aderiu ao projeto, você ensinou esse aqui a respeito do projeto, você foi lá, deu treinamento para ele foi e deu treinamento para o outro, o que já é muito legal. Agora, a partir do momento que esse outro vai e aprende, significa que a tua mensagem já está descendo em profundidade, ela já está chegando lá embaixo. Ou seja, o crescimento do seu negócio efetivamente já não depende mais de você. Você vai crescer cada vez mais e se essas pessoas continuarem trabalhando, o seu ganho vai ser cada vez maior. E por último, vale a pena comentar que isso daqui não é tudo o que você precisa aprender. Então, novamente falando, isso daqui é o início do nosso negócio. A partir desse momento, aí sim você já pode ser considerado um empresário Amway, aí sim você já está pronto para começar o seu negócio, pronto para começar a construir o seu negócio. Apesar de já terem pessoas aqui dentro, ou de repente de você já ter qualificado nos primeiros níveis, ou até você já ter ganhado alguma coisa, considere que você, antes de ser um básico 3, você ainda está no seu momento 0. Tá? Muitas pessoas entram na Amway, depois de um tempo saem do negócio e falam: eu não ganhei nada com isso. Pô, mas você aprendeu a fazer pelo menos o básico? Não. Então, obviamente, não dá para querer ganhar sem pelo menos saber o mínimo desse negócio, né? Todo mundo que de repente vai começar uma atividade precisa se preparar para essa atividade, qualquer ela que seja. Eu quero correr, né? Então, como é que eu vou fazer para correr? Eu tenho que comprar pelo menos um tênis, eu tenho que comprar um shorts, eu preciso de uma roupa adequada para eu poder correr. E aqui no nosso negócio, para você começar a sua atividade, você precisa saber os 3 básicos. E depois que você aprender os 3 básicos, ou seja, você já está desenvolvendo a atividade, você já está ensinando essa atividade, aí sim você vai começar a ganhar dinheiro, você vai crescer com mais consistência, aí você vai pensar em efetivamente atingir os grandes níveis, perfeito? E você precisa estudar cada vez mais. Então aqui nós promovemos muito o estudo, promovemos muito que as pessoas se capacitem, e elas vão se capacitar com áudios que são distribuídos pela própria Amway, e existem alguns sites também que têm áudios principalmente de fora do Brasil. Nós temos também vídeos como esse que você está vendo, ou você pode procurar no YouTube, e nós temos também livros que são sugeridos para que você possa cada vez mais aprender a lidar com a diversidade de situações que vão acontecer. Quanto maior é a sua rede, maior a diversidade de problemas, de situações, de desafios que você vai ter que enfrentar. E saber lidar com esses desafios é o que vai te tornar grande dentro do negócio. E para finalizar, a minha sugestão é que você consulte com a tua linha ascendente se tudo que você ouviu ou se alguma coisa que você viu nesse vídeo
valeu a pena e você quer implementar, consulte a sua linha ascendente para que vocês possam estar integrados e estar unidos. Isso daí é muito importante, perfeito? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu espero que em breve eu possa ver você palestrando, você dando treinamentos ou em vídeo ou presencialmente em algum palco por aí, e principalmente para a gente poder curtir, para a gente poder viajar junto e conhecer as melhores praias do mundo, tá ok? Valeu, até mais!